Oi, então, agora nós vamos fazer a correção dos exercícios de cálculos estequiométricos da apostila. O exercício 2, ele diz assim: nas estações de tratamento de água, eliminam-se impurezas sólidas em suspensão através de arraste por flóculos de hidróxido de alumínio, produzidas na reação representada por... Então, repara que ele está dando uma reação química aqui, e essa reação química já está balanceada. A partir do momento que você vê um coeficiente, significa que a reação está toda balanceada. E quando aqui na frente da primeira fórmula não tem número nenhum, então esse número vai ter que ser o número 1. Para tratar 1 vezes 10 elevado a sexta metros cúbicos de água, foram adicionadas 17 toneladas de Al2. Então ele está dando um dado do sulfato de alumínio. Qual a massa de... Olha de quem ele pede a massa. Ele pede a massa do hidróxido de cálcio. E o legal é que nesse exercício ele já está te dando as massas molares, se precisar, tanto do sulfato de alumínio quanto do hidróxido de cálcio. Então, aí tem, né, a reação. Nessa reação, então, eu tenho 1 mol de sulfato de alumínio, 3 mols, 2 mols, 3 mols. Lembrando que a quantidade de mols é o mesmo do balanceamento. Agora, lá no exercício, ele fala sobre sulfato de alumínio e sobre hidróxido de cálcio. Então, vou separar os dois, tá vendo? Se eu separar esses dois aqui, ele não fala nada dessas duas substâncias. Então, eu não vou usar os mols de nenhuma das duas. Ele está dando agora 17 toneladas de sulfato de alumínio. Toneladas é massa, é peso. Então, eu vou lá no sulfato de alumínio, né, para colocar o 17 toneladas. E ele pede qual é a massa do hidróxido de cálcio. Também é peso. Então, eu coloco 17 toneladas. E aqui eu também vou calcular toneladas. Então, olha. Ah, mas não tem que transformar essas toneladas em gramas? Então, vamos parar para pensar. Se eu entrar com a massa em toneladas, ela pode sair em toneladas. Agora, o que não pode ter é na mesma coluna unidades diferentes. Tá certo? Ó, aqui está escrito mols e aqui embaixo está escrito tonelada. Conclusão, eu vou precisar das massas molares. Aqui está dizendo que o sulfato de alumínio é 342 gramas por mol, ou seja, 1 mol pesa isso. Então, eu venho aqui, tiro aquele mol que está lá, né? Daqui a pouco, né? Ó. Só para mostrar que o mol pesa isso, tiro aquele mol e coloco 342 gramas, né? Porque o mol é sempre a massa molar. A mesma coisa eu faço agora para o hidróxido de cálcio. Transformar mols em massa, basta fazer mol multiplicado pela massa molar. Aqui está dizendo que tem 3 mols, então vou colocar 3 mols para ele. A massa molar do hidróxido de cálcio é 74. Então, eu vou multiplicar por 74. Vai dar 222 gramas. Então, eu venho aqui onde tem 3 mols, tiro e coloco 222 gramas. Agora, eu vou multiplicar em cruz, começando de quem? Do x. X vezes 342 é igual a 17 vezes 222. Tá aqui. Faço 17 vezes 222 e vou dividir por 342. E aí eu acho a resposta 11,03, né? Toneladas. Aproximadamente, então, é a letra A. Próximo exercício. Eu já vou olhar direto, né? A reação. E eu vejo que essa reação está balanceada, porque eu estou vendo o número 2, o número 3, o número 6, né? E aqui na frente do N2, quando eu não vejo nada, é 1. Então, eu coloco a reação aqui, coloco os mols de cada, e lá ele fala assim, ó, calcule a massa do cloro em gramas. O cloro é esse. Reagindo com amônia, produz 2,8 gramas de nitrogênio. Nitrogênio é esse. Então, ele pede a massa do cloro e dá um dado do nitrogênio. As duas são massas, não é isso?
Então, ó, as duas são massas. Se são massas, eu vou precisar da massa molar. Então, aqui tem a massa molar do cloro, que é 71, e a massa molar do nitrogênio, que é 28. Então, aqui, como aqui é 1 mol, então 1 mol é 28 mesmo. Como aqui são 3 mols, então eu vou fazer 3 vezes 71, que vai dar 213. Aí eu não vou usar mais os mols. Agora, para o nitrogênio, eu vou colocar 2,8 gramas embaixo, e para o cloro eu coloco X. Faço a regra de 3, né? Sempre começado do X. X vezes 28 é igual a 2,8 vezes 213. Multiplico, divido por 28, e a resposta eu tenho sempre, agora você vai ter que colocar a unidade, sempre, só que agora não adianta colocar somente a unidade, você vai ter que falar de quem é esse valor. Esse valor que eu calculei, de quem que é? Do gás cloro. Próximo. A equação abaixo mostra a produção de gás sulfídrico a partir de gás sulfuroso. Mantendo-se as condições de temperatura e pressão, qual o volume do gás oxigênio em litros? Então, vou colocar a reação aqui embaixo. Repara que 1 sobre 2 é meio, né? Então, eu tenho 1 mol, meio mol e 1 mol. E nesse exercício, ele diz gás oxigênio e o gás sulfídrico. Então, eu vou separar os dois. E aí ele fala o seguinte, o SO2 não fala nada, tá vendo? Eu já tirei daqui. Aí ele pergunta, 5 litros de gás sulfídrico. Então, eu coloco 5 litros de gás sulfídrico aqui. Qual o volume de gás oxigênio? O volume é litros, né? Então, eu coloco X litros aqui. Bom, se embaixo é litros, aqui em cima também tem que ser litros. Então, você vai ter que transformar mols em litros. Mols para transformar em litros, basta você pegar o mols e multiplicar por 22,4. Como ali está dizendo meio mol, então eu vou pegar meio, multiplicar por 22,4, que vai dar 11,2 litros. Então, eu venho aqui, tiro esse meio e coloco 11,2 litros. Aqui está dizendo que é 1 mol. Olha, 1 mol ocupa 22,4. Então, eu tiro 1 mol dali e ponho 22,4 litros. E multiplico em cruz. Então, vai ficar x vezes 22,4 é igual a 5 vezes 11,2. Faço as contas, a resposta é 2,5 litros de gás oxigênio. Letra B. Próximo. Já bato o olho aqui na reação, vejo que ela está balanceada. Se ela está balanceada, então eu coloco 2, 3, 1 mol, 3 mols. Pronto. Agora eu vou no exercício. Passando-se amônia sobre óxido de cobre 2 aquecido, obtém-se cobre metálico, nitrogênio e vapor d'água. Após a reação, constatou-se um consumo de 3,4 gramas de amônia. Então, ele fala de amônia. Qual a massa de cobre produzida? E cobre. Então, eu vou lá na amônia e no cobre, deixo em destaque, e os outros eu vou sumir. Pronto, só deixei em destaque os dois e os mols dos dois. Agora ele fala 3,4 gramas de amônia, venho aqui na amônia, né, para colocar 3,4 gramas. E ele também fala, calcule a massa de cobre, vou lá no cobre e coloco X gramas. Se aqui tem gramas, tem que concordar que aqui em cima vai ser gramas. Então, eu vou ter que transformar mols em gramas e para isso eu preciso das massas molares. Massa molar você calcula separado, tudo bem? Então, a massa molar da amônia é 17 e a do cobre é 63,5. Se eu pegar os mols e multiplicar pela massa molar, eu consigo transformar mols em gramas. Então, vamos aqui. Ah, são 2 mols. Então, vai ser 2 vezes 17, 34. Então, eu venho onde tem 2 mols, tiro 2 mols e escrevo 34. Para o próximo, eu tenho 3 mols. Então, eu faço 3 vezes 63,5. Dá 190,5 gramas. Eu venho onde tem 3 mols, tiro e coloco 190,5 gramas. Olha lá, gramas embaixo, embaixo em cima, embaixo em cima. Multiplico em cruz, começando do X.
Então, é x vezes 34, certo? Feito isso, faço essa multiplicação do 190, divido por 34, a resposta é 19,05 gramas de cobre, letra A. O 6. Constatou-se água no rio Tietê, na cidade de São Paulo. Para oxidar completamente toda a matéria contida em 1 litro dessa amostra, micro-organismos consumiram 48 miligramas de oxigênio. Então, quando ele fala consumir, já sabe que o gás oxigênio tem que estar no início da reação, porque vai ser consumido. 48 miligramas vai ter que mudar, porque nós trabalhamos apenas com gramas, né? Ou se você deixar miligramas, a tua outra resposta vai sair também em miligramas. Admitindo-se que a matéria orgânica possa ser representada por C6H10O5 e sabendo que a sua oxidação completa produz gás carbônico e água, qual a massa orgânica por litro de água do rio? Então, vamos lá. Por litro de água, então, não tem reação química, já vou ter que fazer a reação. Pego a matéria orgânica. Essa matéria orgânica vai consumir quem? Gás oxigênio. Então, eu tenho que somar com gás oxigênio. E vai produzir o quê? Gás carbônico e água. Então, eu ponho uma seta, gás carbônico mais água. Agora, vamos começar o nosso balanceamento. Eu vejo que aqui eu tenho 6 carbonos e aqui eu tenho só 1, né? Então, eu vou multiplicar, sempre onde tem mais, a gente multiplica por 1. 1 vezes 6 tem que dar 6 carbonos. 1 vezes 10 tem que dar 10 Hs. Aqui tinha 2, multiplico por 5. Bom, eu já sei aqui no final quantos oxigênios eu tenho. 6 vezes 2, 12. 5 vezes 1, 5. 12 com 5 eu tenho 17. E aqui, 1 vezes 5, 5. Eu já tenho 5. Faltam 12. Então, eu venho aqui e multiplico por 6. Pronto. Então, aqui tem 1 mol, 6 mols, 6 mols, 5 mols. Ele está dizendo que é 48 miligramas de oxigênio e ele quer saber qual a massa da matéria orgânica. Lembrando que a matéria orgânica, então o oxigênio está aí, e a matéria orgânica é o C6H10. Então, ele não vai dar nada do gás carbônico, nem da água. Então, eu tiro. 48 miligramas de gás oxigênio, certo? Então, vou lá no gás oxigênio, põe 48. E ele pede qual a massa da matéria orgânica. Então, a massa vai ser X. Então, se eu colocar essa massa em miligramas, eu posso achar essa outra massa também em miligramas. É muito oportuno porque as minhas respostas estão em miligramas. O único problema é que se aqui embaixo é massa, em cima vai ter que ser massa. Então, eu preciso da massa molar. A massa molar da matéria orgânica é 162. Então, eu tenho que pegar mol e multiplicar pela massa molar. Como aqui é 1, 1 vezes 162 dá 162 gramas. Então, eu tiro aquele 1 mol e coloco 162 gramas. Agora, vamos para o oxigênio. A massa molar do oxigênio é 32. Então, eu tenho que pegar 1 mol e multiplicar pela massa molar para transformar em gramas. Aqui eu tenho 6 mols. 6 vezes 32, calculo a massa molar, tiro os mols e ponho a resposta ali. 192 gramas. Multiplico em cruz. Começa do X. Faço 48 vezes 162 e divido por 192. A resposta é 40,5. Repara que vai sair miligrama e a substância é a matéria orgânica, certo? Então, é a resposta B. 7. Uma das maneiras de impedir que o SO2, um dos responsáveis pela chuva ácida, seja liberado para a atmosfera, é tratá-lo previamente com óxido de magnésio em presença de ar. Aí ele deu a equação. Quando eu estou vendo aqui que tem um meio, basta ver um coeficiente, a equação inteira está balanceada. Então, ali é 1 mol, meio mol, 1 mol. Ele fala assim, quantas toneladas de óxido de magnésio são consumidas no tratamento de 9,6, 10 a terceira toneladas de SO2? Então, o óxido de magnésio é a primeira, SO2 é a segunda. O2 e MgSO4 não fala nada, então vou tirar dali.
Ele pergunta quantas toneladas de óxido de magnésio. Vou lá e coloco X toneladas. No tratamento de 9,6 vezes 10 a terceira toneladas de SO2, coloco aqui. Tonelada é peso, então não pode ter mol. A massa molar do MgO é 40 gramas por mol, ou seja, um mol pesa 40 gramas. Então, eu tiro o mol dali e ponho 40 gramas. A massa molar do SO2 é 64 gramas por mol, é cada mol. Então, um mol, tiro o mol dali e coloco o peso dele, 64 gramas. Pronto. Só multiplicar em cruz. Então, vai ficar 40 vezes 9,6 vezes 10 a terceira, né? Lembrando que tem que fazer 40 vezes 9,6. Número vai dividir número agora, né? Então, vai dar 6 vezes 10 a terceira toneladas de MgO. É a alternativa D de dado. 8. O alumínio é obtido pela eletrólise da bauxita. Nessa eletrólise ocorre a formação de oxigênio que reage com um dos eletrodos de carbono utilizado no processo. Repara que a reação já está balanceada. Então, eu tenho, já coloco a quantidade de mols aqui embaixo. E ele diz assim, olha, para 2 mols de Al2O3, quantos mols de CO2 e do Al são formados? Então, ele está falando AlO2, O3 e dos outros dois. Ele não fala nada só do C. Então, olha a pergunta, para 2 mols. Então, eu vou lá, né, e coloco 2 mols. Ó, mol em cima, mol embaixo. As minhas perguntas também são em mols. Mol em cima, mol embaixo. Então, não muda nada. Agora, repara que aqui o que ele pede é exatamente o que o exercício deu. Se ele tiver 2 mols de Al2O3, vão formar 3 de CO2, 4 de Al. Então, a resposta é E. Já deu, o que está em cima está embaixo. São iguais. Próxima agora. Para transformar mármore em gesso, precisamos colocá-lo com ácido sulfúrico. Então, ele deu uma reação, né? Vamos ver se ela está balanceada. 2Hs, 2Hs. 1S, 1S. 4 mais 3, 7Os. 4, 5, 6, 7. 1Ca, 1Ca. 1C, 1C. Então, está balanceado, tudo aí tem um mol. Para 2 kg de mármore, então, você tem que saber o seguinte, ó. Ele está dizendo para transformar mármore em gesso. Então, o mármore está no início, o gesso está no final. Quem eu tenho no início? Ácido sulfúrico e CaCO3. Então, CaCO3 tem que ser o mármore, certo? Então, eu já sei quem é o mármore. Agora, no final, quem é o gesso? E se é água, e se é gás carbônico, o gesso só pode ser quem? CaSO4. Ele tem 2 kg de mármore. Então, eu vou lá no mármore e coloco 2 quilos, né? E ele quer saber quanto que dá para produzir de gesso. Falou em massa, a gente precisa das massas molares. Então, olha, 1 mol de carbonato de cálcio é 100 gramas, 1 mol do gesso, né? Vai ser 136 gramas. Tira os mols. Então, eu venho aqui e coloco 2 quilos de mármore e o X no gesso. Vou fazer aqui uma regra de 3, começando do X. X vezes 100, né? Dá 100x. Faço 2 vezes 136, divido por 100, a resposta vai dar 2,72. Repara que se a massa desse lado está entrando em quilos, aqui também vai sair em quilos, né? Quilos de gesso. Aqui diz assim, uma maneira de remover dióxido de carbono de naves espaciais é o uso de cal, que se transforma em carbonato de cálcio. Então, ele está dizendo que se você levar um pouco de carbonato de cálcio e deixar dentro de um recipiente, e quando a gente expira, sai de dentro da gente o gás carbônico entra em contato com essa cal, e dessa transformação, e desta reação, os dois se transformam em carbonato de cálcio. Então, durante uma viagem espacial, foram produzidos 50 quilos de carbonato de cálcio. Então, ele quer saber quanto de gás carbônico, então, que foi expirado pelos astronautas. Então, está dizendo que o gás carbônico
ele entra em contato com a cal, que vai estar exposta dentro do ambiente, né, da nave, e que vai ter uma reação entre eles dois, formando o carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio é sólido, então é um jeito de tirar o gás do ar, né? Para isso, você tem que ver o balanceamento. A gente geralmente começa o balanceamento, né, do sal grande formado aí, ó. Um cálcio, tem um carbono, né? Ó, repara que agora ficou um carbono aqui, tem que ter um carbono no final. 3 oxigênios, então tem 1 mais 2, 3. Então, ele está dizendo assim, ó, tudo tem 1 mol, foi produzido carbonato de cálcio, e a pergunta, então, é sobre o dióxido de carbono, que é o gás carbônico. Sobre a cal mesmo não fala nada, então eu tiro aquele mol dali. 50 quilos de carbonato de cálcio. Então, eu venho aqui no carbonato de cálcio e ponho 50 quilos. Já viram aqui, as unidades estão diferentes. Quilo, então eu tenho que transformar mol em massa, né? Qual a quantidade do dióxido de carbono? Então, pode entrar em quilo, pode sair em quilo. Só que os mols têm que ser transformados em massa. Olha lá, a massa molar do carbonato de cálcio é 100 gramas por mol. Ou seja, 1 mol pesa 100 gramas. Então, eu venho aqui onde tem o mol, tiro e coloco 100 gramas. A massa molar do gás carbônico é 44 gramas por mol. Então, ali no gás carbônico, onde tem 1 mol, tiro e coloco o peso de 1 mol. Multiplico em cruz, faço as regras de contas, né? A resposta é 22 quilos de gás carbônico. Então, vai dar alternativa A. Talvez na apostila esteja 22 gramas, então vai ter que mudar para 22 quilos, tá bom? Próxima agora. Quantos mols de clorato de potássio são necessários para produzir 33,6 litros de gás oxigênio, segundo a decomposição térmica? Repara que não está balanceada. Então, vamos balancear. Olha lá. Ó. Por que eu já coloquei 2 e 3? Vamos lembrar. Como o oxigênio aqui tem 3 e aqui tem 2, então a gente costuma trocar esses números, né? Ó, o 2 que tem de oxigênio aqui, eu multiplico lá, e o 3 que está aqui, eu multiplico aqui. Aí eu passo a ter 2 potássio. Então, eu venho aqui e multiplico por 2. Pronto, está balanceado. Está balanceado, então eu coloco embaixo os mols. Agora, vamos ver. Ele fala quantos mols de clorato de potássio para produzir 33,6 litros de gás oxigênio. Quantos mols de um, quantos litros do outro, né? Então, eu vou separar os dois. O cloreto de potássio eu vou tirar. Quantos mols de clorato de potássio? Então, aqui embaixo eu escrevo X mols. 33,6 litros no gás oxigênio. Aqui está mol e mol, então não tem transformação nenhuma. Mas aqui vai ter. Litros e mols não pode. Então, vou ter que tirar esse mols daí. O que eu sei é que se eu pegar mols e multiplicar por 22,4, aquilo ali vai virar litros. Então, eu vou pegar os 3 mols que ele me deu, multiplicar por 22,4, que vai dar 67,2 litros. Tiro de lá, põe 67,2 litros. Só multiplicar em cruz. Multiplico em cruz, faço as contas, a resposta deu 1. 1 mol de clorato de potássio. 12. O carbonato de sódio, utilizado na fabricação de vidro, é encontrado em quantidades mínimas. Ele, entretanto, pode ser obtido a partir de produtos naturais muito abundantes. Então, ele te deu uma reação, né? De como a gente pode obter quem? O carbonato de sódio. Aí ele fala assim, ó, determine quantos mols de carbonato de sódio estão presentes em 159 gramas desse sal. Bom, isso não pode ser estequiometria. Cálculo estequiométrico diz assim, você vai mudar a quantidade de mas você vai pedir a quantidade de outra substância. Aqui ele está mudando a quantidade do sal e ele está pedindo os mols do mesmo sal. Então, conclusão, isso daqui, olha, ele é apenas um exercício de grandezas. Quando eu te dou o valor de uma substância e peço algo sobre a mesma substância, então você tem que encarar o exercício como um simples exercício de grandezas químicas. Então, olha lá,
Como ele falou aqui em massa, lógico, eu já vou calcular a massa molar, que vai dar 106 gramas por mol. Vamos lembrar, então, ó, o que é 106 gramas por mol? 106 gramas é o peso de 1 mol. Aí ele fala assim, quantos mols precisa para pesar 159 gramas? Então, 159 gramas pesa quanto? X. Regra de 3, calculo o valor do X. 1,5 mols. Alternativa B. O 15 agora. Fazendo reagir ácido clorídrico com excesso de carbonato de sódio, de cálcio, foram obtidos 3,1 litros de gás na CNTP. Qual a massa em gramas do gás obtido? Então, olha, 3,1 litros de gás. E olha a pergunta, qual a massa do gás? Novamente, é tudo sobre uma única substância. Grandezas químicas de novo. Então, CO2, a massa molar dele dá 44 gramas. E a gente sabe o seguinte, o mol é o peso da massa molar. E para chegar nela tem que ter essas quantidades de moléculas, que se for um gás, vai ocupar a quantidade desses litros. Então, olha lá, o exercício está mexendo com litros e com massa. Então, tá vendo que eu circulei os dois? Então, a massa molar é 44 gramas. 44 gramas ocupa 22,4 litros. 3,1 litros, né? Quantos gramas vai ter? X. Regra de 3, faço os cálculos, 6,08 gramas, né? Aí vai ser a alternativa D de dado.